Fui parar no magistério, queria ser professora como a minha mãe. Gosto muito de crianças, gostava muito de crianças. Só que aí aconteceu que fiz os 4 anos de magistério no Cefam. Foi uma época maravilhosa, um período maravilhoso, a coordenação da dona Maria Fernanda, muito carinho sempre por ela, pelos professores. Só que o magistério não me completava, assim, né? Eu queria algo mais, queria um conhecimento diferenciado e queria entender algumas coisas. E aí foi quando eu resolvi fazer, sempre gostei muito de ler, de escrever, e aí saí do magistério, já dava aula, mas entrei na faculdade de Direito. Aí fiz FIG, né? Não sei se você fez FIG também, né? Fizemos FIG, sim. Sim. Você, que ano que você terminou? Eu terminei em 2004. Ah, tá. Eu sou mais antigo. Eu terminei em 85. É um pouquinho mais antigo, mas é pouca coisa, doutor. Pouca coisa. Quase não se percebe. Então, e a sua área hoje qual que é? Praticamente, você faz clínica geral ou você tem uma área específica? No escritório nós fazemos um pouco de tudo, então eu sou sócia de um escritório, que é Morales Gonzales e de Santos, uma sociedade de advogados. Tenho 2 sócios, que é a doutora Cláudia Morales Gonzales e o doutor Diego Gonzales. E nós fazemos um pouco de tudo, mas nós temos nos especializado bastante na área do direito de família. Né? Então, assim, é uma área muito cara, muito querida para nós, e nós temos nos especializado muito na área de direito de família, como uma vertente dos direitos humanos, né? Eu sempre fui apaixonada por direitos humanos. Na faculdade me encantava. Algumas matérias que hoje eu vejo que eram ligadas a isso mesmo no magistério, acabavam me interessando muito, acabavam me apaixonando. E aí todas as teses que nós temos desenvolvido no escritório são vinculadas a realmente a garantia dos direitos e garantias fundamentais, né? Sim. Então, nós temos trabalhado bastante isso e temos estudado bastante essas questões no escritório. E dentro dessa vertente, né, direitos humanos e tal, eu queria que você se aprofundasse um pouco na sua fala, para colocar para os nossos ouvintes aí a sua visão em termos de realmente direitos humanos, assim, de uma forma geral e um pouco mais abrangente, para a gente entender, né, vamos dizer assim, então essa sua paixão por esta área aí, e o sonho que você almeja, o que você gostaria de que realmente tivesse sendo utilizado mais na prática essas questões de direitos humanos. Sonho é complicado. Eu gostaria que a lei fosse aplicada de forma igualitária, né? Então, assim, o meu anseio, e é por isso que a gente trabalha nos processos também, é que a lei seja para todos. Levando-se em conta a isonomia, né? Que é tratar os iguais de forma igualitária, os desiguais de forma desigual. E as disposições constitucionais mesmo de direitos, vinculadas a direitos e garantias fundamentais, pudessem ser cumpridas, né? Então, principalmente, e aí a gente acaba entrando numa questão mais política, mas que as pessoas possam ter acesso à saúde, à educação, a um trabalho remunerado, a uma cidade sustentável, né? Com possibilidades para todos, não significa dar, né, que o governo tenha que dar, mas que o governo tenha que oferecer possibilidades de forma igualitária para todos, né? Ah, legal. Vai mais ou menos de encontro também o que eu penso, né? E eu tenho criticado muito essa questão de esse dar, essa benevolência, essa coisa de caridade, essa coisa de assistencialismo, né? Quando na verdade eu também tenho, hoje estou tendo uma visão assim, não sei se você vai concordar comigo, mas eu estou tendo uma visão de que leis existem em abundância. O problema é justamente o respeitar essas leis e aplicar essas leis. Sim, sim. Agora, eu noto também que às vezes um cidadão, por mais humilde e por mais, vamos dizer assim, pacato que ele seja, eu percebo que alguns conseguem, para ter uma vida razoável,
ou normal, vamos dizer assim, uma vez que essa pessoa tem um foco, né, na vida dela, ela procura agir de forma que, com os mínimos respeitos, né, das mínimas leis, e cumprir com a sua obrigação, né, porque eu cheguei numa conclusão seguinte, lógico, é muito triste você ter um problema de saúde e não ter condições de ter um tratamento e ter que bater na porta do judiciário para poder obter esse tratamento. Isso é muito triste. Sim. Eu não gostaria que isso acontecesse. Mais ou menos, os direitos humanos, mais ou menos, da forma que você falou, invocaria isso. Quer dizer, a pessoa tem direito, está doente, mas ela não recebe a assistência, mesmo a lei básica, dizendo que ela tem aquele direito. Então ela tem que bater no judiciário para... Então isso realmente é lamentável. Sim. Eu fico muito aborrecido com isso. Até eu acho injusto, nós colegas, né, temos que trabalhar para obter esse direito do cidadão. Sim, infelizmente. Mas eu vejo que minimamente a maioria dos nossos cidadãos levam uma vida, apesar de pacata, a maioria procura respeitar, procura viver mesmo na humildade ali, não se envolver com situações de conflito, né? E com o mínimo respeito à ética, à moral, à honestidade. Agora, infelizmente, é uma minoria, né, que às vezes acaba se dissipando e conturbando a sociedade, porque acaba não justamente tendo esse mínimo respeito, né? Até para se eleger um candidato, às vezes as pessoas acabam atabalhoando aí as regras, tal, e desviando e não sei o quê, procurando sempre vantagem, né? Então isso realmente na nossa sociedade é uma coisa muito recorrente, né? E é o que gera todo esse conflito, essa violência, né? Esse na verdade, assim, é uma questão muito complexa, muito mais complexa até, porque quando eu falo de dar possibilidades, né, eu não estou dizendo que eu sou contra todas as políticas sociais, por favor. Não, nem eu. Mas nem eu. É importante e a até política por conta social. da questão da isonomia, né? Agora, o que me toca muito é que as pessoas tenham iguais possibilidades. E iguais possibilidades é no sentido mais amplo possível, né? Então, possibilidades de acesso e de permanência na educação, porque não basta o acesso. Eu preciso permanência. E para que eu tenha permanência, eu preciso de um aluno bem alimentado, eu preciso de toda uma estrutura, eu preciso de uma estrutura para esse professor. Então, existe aí um problema muito mais complexo. Eu tenho uma cultura, por exemplo, de violência familiar. Então, eu preciso trabalhar essas questões, porque senão não adianta eu ter uma excelente escola e o aluno sai daí e não tem. Eu preciso de uma política antidrogas, uma política ligada à questão de violência. Então, é um problema social, né, uma conjuntura muito mais complexa. Eu recentemente agora até fiz uma postagem no Face, né, a respeito de desigualdade, né? Eu acho que a gente pode consertar a desigualdade, né, primeiramente você fomentando o trabalho, né? E lógico, então aí vem a saúde, né, o direito à saúde, à educação, à habitação, ao lazer, né, e um salário digno, né, que é o principal. Porque, veja, eu sei, essas questões que você falou é uma realidade hoje, porque, na verdade, a nossa população ela cresceu demais. A densidade demográfica, né, em quase todas as cidades do país realmente é muito grande. Então, nós temos muitas pessoas convivendo num território muitas vezes pequeno, com pouco espaço e campo de trabalho, né, ou quando tem trabalho, o acesso ainda hoje, a pessoa tem que ter preparo, tem que ter justamente a experiência. Então está muito complicado hoje, né? No passado acho que era mais tranquilo. Até porque você falou da escola, alimentação, essas coisas. Na nossa época tinha, mas era muito mínima também. Era uma alimentaçãozinha ali razoável, né?
as dificuldades eram grandes. Eu sei porque eu vim de uma família de 11 filhos, não, todo mundo estudando na mesma escola, tal, a dificuldade era grande. Mas sobrevivemos, Sim. se sobressaímos, né, cada um no seu espaço aí, uns melhores, outros um pouquinho menos, tal, mas estamos aí sobrevivendo, né? Felizmente não procuramos agir com as mínimas regras, ninguém pegou caminhos tortuosos, né? Às vezes uma molecagem ou outra, uma passagem ali boba, mas felizmente tivemos como centro os nossos pais, a família, né? Que hoje é uma coisa também que a gente tem que se preocupar muito, porque as famílias estão dissipadas, né? Estão se desagregando cada vez mais, e não há mais a agregação da família, né? E aí vem aquela história que eu queria depois estar entrando, mas já vamos estar entrando no assunto, que é voltada também à comissão que você participa lá na OAB, né? Que é sobre diversidade sexual. Diversidade sexual, né? Que hoje é um assunto também que é muito polêmico, está muito recente, é muita discussão, a sociedade realmente está tendo uma transformação muito rápida, né? Em relação a tudo isso. E aí vem aquela coisa do machismo, o feminismo, o provedor da casa, né? E aí a mulher busca a independência, aquela coisa toda. E aí, não sei, essa desagregação está acontecendo, talvez em razão dessas posições, né, que tanto o homem como a mulher têm tomado, né? De independência econômica, de mesmo numa relação, ainda assim, mesmo havendo machismo ou feminismo, o homem ainda é visto como o provedor da casa. Então são situações realmente polêmicas, delicadas e que precisam, na minha opinião, precisam ser bem debatidas, discutidas, informações precisam ser levadas à população para que a gente possa estar reajustando tudo isso, né? Porque está um desajuste total, sim, na minha opinião, né? Então eu quero que você fale um pouquinho dessa situação e, em especial, eu queria fazer uma pergunta muito delicada. A sua comissão, lá na OAB, certo, penso que todas as comissões lá na OAB, primeiramente, são voltadas aos colegas advogados. Em primeiro plano, a OAB, a função dela é estar tratando de situações, de fomentar o trabalho dos advogados, enfim, problemas, né, da classe. Aí eu lhe pergunto, é uma pergunta que, de repente, você não vai discordar da minha pergunta, da minha colocação, mas eu quero saber se você tem dentro